Você já ouviu falar do ano do jubileu, mas não entende realmente o que era e por que era tão importante. Imagine um momento na história onde todas as dívidas são perdoadas, os escravos libertados e as terras devolvidas aos seus donos originais. Parece o enredo de um filme de ficção, não é mesmo? No entanto, isso era uma realidade para o antigo povo de Israel. Hoje vamos descobrir juntos um dos conceitos mais revolucionários e surpreendentes da história bíblica: o ano do jubileu. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua forma de entender a justiça social nos tempos bíblicos. E adianto algo: esse conceito era tão radical que, mesmo nos dias de hoje, muitos consideram que seus princípios poderiam revolucionar nossa sociedade moderna. Você se atreve a conhecer essa fascinante instituição que Deus estabeleceu há mais de 3.000 anos? O ano do jubileu não era simplesmente mais um festival ou celebração no calendário hebraico. Era um mecanismo divino, projetado para restabelecer o equilíbrio social e econômico a cada 50 anos. Pense por um momento: o que aconteceria se a cada meio século todas as desigualdades sociais pudessem ser corrigidas? Se tudo voltasse ao seu estado original? Isso é exatamente o que Deus ordenou através de Moisés para o povo de Israel. Em Levítico 25, 8, 13, encontramos o mandamento divino: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que o tempo das 7 semanas de anos virá a ser 49 anos. E santificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse ano vos será de jubileu, e voltareis cada um à sua possessão, e cada qual voltará à sua família. Essa passagem nos revela algo impressionante. A cada 50 anos, depois de 7 ciclos de 7 anos, chegava o ano do jubileu. Um ano onde tudo mudava, onde a sociedade inteira experimentava um reinício. E aqui vem a primeira surpresa. A palavra jubileu deriva do termo hebraico yobel, que se refere ao chifre de carneiro que era tocado para anunciar esse ano especial. Imagine o som desse chifre ressoando por todo Israel, anunciando um tempo de liberdade e restauração. Mas o que realmente acontecia durante o ano do jubileu? É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Primeiro, todas as dívidas eram canceladas. Sim, você ouviu direito. Imagine acordar um dia e descobrir que todas as suas dívidas simplesmente não existem mais. Parece um sonho, não é? Para muitas famílias israelitas que haviam caído em dificuldades financeiras, esse perdão de dívidas representava uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar do zero. Segundo, e talvez ainda mais surpreendente, todos os escravos israelitas eram libertados. Na antiguidade, quando alguém não conseguia pagar suas dívidas, muitas vezes tinha que vender-se como escravo para saldar o que devia. O jubileu colocava fim a essa servidão. Famílias que haviam sido separadas por necessidade econômica podiam finalmente se reunir. Pais, mães, filhos e filhas voltavam para casa. Terceiro, e este é provavelmente o aspecto mais revolucionário do jubileu: todas as terras voltavam aos seus proprietários originais. No antigo Israel, a terra era vista como herança divina, distribuída entre as tribos e famílias. Quando alguém precisava vender sua terra por necessidade, não era realmente uma venda permanente, mas uma espécie de aluguel até o próximo jubileu. Nesse momento, a terra retornava automaticamente à família original. Você consegue imaginar o impacto disso? Um sistema que impedia que as terras se concentrassem nas mãos de poucos, garantindo que cada família tivesse acesso aos meios de produção. Era como se Deus estivesse dizendo: na minha economia não existe acumulação permanente de riquezas. Todos têm direito a um recomeço. E aqui está um detalhe fascinante que poucos conhecem.
O valor da terra em Israel era calculado com base no tempo restante até o próximo jubileu. Uma terra vendida logo após um jubileu valia muito mais do que uma terra vendida quando faltavam apenas alguns anos para o próximo. Por quê? Porque todos sabiam que no jubileu aquela terra retornaria ao seu dono original. Isso criava um sistema econômico completamente diferente do nosso, onde o valor não era determinado apenas pela oferta e demanda, mas pelo tempo de uso que restava até a restituição. O ano do jubileu tinha também uma dimensão agrícola muito importante. Durante este ano especial, a terra deveria descansar completamente. Ninguém podia semear ou colher de forma planejada. O povo só podia comer o que crescesse naturalmente nos campos. Era um ano de descanso absoluto para a terra, um conceito que hoje reconhecemos como fundamental para a sustentabilidade ambiental. Mas como as pessoas sobreviviam sem cultivar a terra? Aqui está outro detalhe impressionante. Deus prometia uma bênção especial para o ano anterior ao jubileu. Em Levítico 25, 20 e 22, encontramos esta promessa extraordinária. E se disserdes que comeremos no 7º ano, pois não semearemos nem colheremos, então eu vos enviarei a minha bênção no 6º ano, que dará fruto para 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º. Até que venha a nova colheita, comereis da velha. Imagine a fé necessária para confiar nessa promessa. O sistema do jubileu não era apenas um conjunto de leis econômicas. Era um exercício profundo de confiança em Deus como provedor. O povo precisava acreditar que Deus multiplicaria a colheita do 6º ano para sustentá-los durante o 7º ano, o ano sabático, e durante o jubileu, até que pudessem colher novamente. Esta dimensão espiritual do jubileu frequentemente passa despercebida, mas é talvez a mais significativa. O jubileu ensinava ao povo de Israel uma lição poderosa. A terra, a liberdade e até mesmo o sustento diário vinham ultimamente de Deus, não do trabalho humano apenas. Era um lembrete constante de que eles dependiam do Criador. Para compreender completamente o significado do jubileu, precisamos considerar o contexto da época. Israel havia sido escravo no Egito por 400 anos. Eles sabiam o que significava não ter terra, não ter liberdade, não ter futuro. O sistema do jubileu garantia que nenhum israelita jamais experimentasse uma escravidão permanente ou uma pobreza sem esperança. Sempre haveria um novo começo, uma nova chance, um novo jubileu no horizonte. Um aspecto fascinante e pouco discutido do ano do jubileu é seu simbolismo profético. Muitos estudiosos bíblicos veem o jubileu como uma prefiguração da redenção final que viria através do Messias. Não é por acaso que Jesus, ao iniciar seu ministério público, escolheu ler um texto de Isaías que ecoa claramente os temas do jubileu. Em Lucas 4, 18 e 19, lemos que Jesus pegou o rolo de Isaías na sinagoga e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor." Muitos acreditam que esta última frase se refere diretamente ao ano do jubileu. Ao terminar de ler, Jesus disse algo extraordinário: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." Era como se estivesse anunciando: eu sou o jubileu em pessoa. A libertação que o jubileu simbolizava, eu vim trazer de forma permanente. Esta conexão entre o jubileu e a missão de Jesus nos revela uma verdade profunda. O que o jubileu fazia em termos materiais e temporários
perdão de dívidas, libertação da escravidão, restauração de herança. Jesus veio fazer em termos espirituais e eternos. Ele veio perdoar nossas dívidas espirituais, libertar-nos da escravidão do pecado e restaurar nossa herança como filhos e filhas de Deus. O calendário do jubileu também contém simbolismos numéricos significativos. O número 7 na Bíblia representa perfeição ou completude. O jubileu vinha após 7 vezes 7 anos, uma perfeição elevada ao quadrado. O número 50, 7 representa um novo começo além da perfeição. Não é coincidência que o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, também ocorreu no 50º dia após a Páscoa. Ambos marcam novos começos na história da redenção. Agora, vamos abordar uma questão que intriga muitos estudiosos. O jubileu foi realmente praticado em Israel? A Bíblia não registra nenhum exemplo claro da implementação do jubileu na história israelita. Isso levou alguns acadêmicos a questionar se esse sistema chegou a sair do papel ou se permaneceu apenas como um ideal. Documentos históricos extrabíblicos também são escassos sobre o assunto. O historiador judeu Josefo menciona anos sabáticos sendo observados, mas não fala especificamente do jubileu. Temos evidências arqueológicas de anos sabáticos sendo praticados durante o período do Segundo Templo, mas o jubileu parece ter sido mais difícil de implementar. Por que seria tão desafiador colocar o jubileu em prática? Pense nas implicações. Imagina ser um proprietário de terras e saber que, em determinada data, terás que devolver tudo o que adquiriste legitimamente. Ou ser um credor e ter que abrir mão de todos os empréstimos que fizeste. A resistência humana natural, a generosidade em larga escala, pode ter sido um fator. Além disso, o sistema do jubileu dependia de um consenso nacional e de uma implementação simultânea. Se apenas algumas pessoas seguissem as regras e outras não, o sistema entraria em colapso. Em épocas de apostasia nacional, quando Israel se afastava dos mandamentos divinos, o jubileu provavelmente era uma das primeiras instituições a ser negligenciada. Curiosamente, há uma passagem em Jeremias 34 que sugere que mesmo quando tentavam implementar aspectos do jubileu, neste caso, a libertação de escravos, o povo rapidamente voltava atrás em suas decisões. Isso mostra o quão difícil era manter um compromisso com princípios tão radicalmente generosos numa sociedade que, como a nossa, tendia à acumulação e à desigualdade. Independentemente de sua implementação histórica, o ano do jubileu permanece como um ideal poderoso que inspirou reformadores sociais ao longo dos séculos. Martin Luther King Jr., por exemplo, frequentemente aludia aos princípios do jubileu em seus discursos sobre justiça econômica. O movimento moderno de cancelamento de dívidas de países pobres também encontra inspiração neste conceito bíblico. O jubileu nos convida a uma reflexão profunda. E se nossas sociedades contemporâneas adotassem princípios semelhantes? Claro, não podemos simplesmente transpor um sistema agrário antigo para a nossa economia global complexa. Mas os valores subjacentes, prevenção da concentração extrema de riqueza, oportunidades periódicas de recomeço para os endividados, limites à exploração humana e ambiental, continuam extremamente relevantes. Os economistas modernos têm estudado o jubileu com crescente interesse. Alguns argumentam que algo semelhante a um reset econômico periódico poderia prevenir as crises financeiras que regularmente assolam o capitalismo global. O conceito de dívida odiosa, dívidas impostas injustamente a nações, também encontra paralelos no pensamento do jubileu. Outro ponto fascinante é como o jubileu abordava a questão da identidade e pertencimento. Em Israel, cada família estava ligada a uma porção específica de terra que representava sua herança divina,
e seu lugar na comunidade. O jubileu garantia que ninguém perdesse permanentemente essa conexão. Na nossa sociedade individualista e desenraizada, onde muitas pessoas se sentem desconectadas de suas comunidades, há uma lição profunda aqui. O jubileu também nos desafia a repensar nossa relação com o trabalho e o descanso. Um ano inteiro sem cultivar a terra era um convite a confiar em Deus e a reconhecer que nem tudo depende do nosso esforço. Numa cultura obcecada por produtividade, onde o burnout se tornou epidêmico, o jubileu oferece uma perspectiva revolucionária. E se trabalharmos para viver, em vez de vivermos para trabalhar? Um dos aspectos mais intrigantes do jubileu é sua dimensão ecológica. Ao ordenar que a terra descansasse completamente durante o ano do jubileu, além dos anos sabáticos regulares, Deus estabelecia uma das primeiras políticas de sustentabilidade ambiental da história. Esse descanso periódico permitia que o solo se regenerasse, que os nutrientes fossem repostos naturalmente e que o ciclo de vida dos ecossistemas locais se mantivesse saudável. Na nossa era de crise climática e degradação ambiental, essa sabedoria ancestral ganha uma relevância surpreendente. Imagine se nossa sociedade adotasse períodos regulares em que reduzíssemos drasticamente nossa exploração dos recursos naturais. Os cientistas ambientais têm defendido conceitos similares, como o dia de sobrecarga da Terra, o dia do ano em que consumimos mais recursos do que o planeta pode regenerar naquele ano. O jubileu oferecia uma solução para esse desequilíbrio há milênios. Outro elemento fundamental do jubileu era seu caráter comunitário. Não era uma decisão individual, mas uma transformação que envolvia toda a sociedade simultaneamente. Isso nos lembra que certos problemas, como a desigualdade extrema ou a degradação ambiental, não podem ser resolvidos apenas por ações individuais isoladas. Exigem compromissos coletivos e mudanças sistêmicas. O sistema do jubileu também incorporava uma sabedoria profunda sobre a natureza humana. Deus conhecia a tendência humana de acumular cada vez mais, de construir impérios pessoais, de explorar os vulneráveis. O jubileu era um freio divino a essas tendências. Estabelecia limites claros à ganância e à exploração, sem eliminar a iniciativa pessoal ou a propriedade privada. Era um equilíbrio perfeito entre liberdade econômica e responsabilidade comunitária. Um detalhe que poucos percebem. O jubileu começava no dia da expiação, Yom Kippur, o dia mais solene do calendário judeu, quando o povo buscava o perdão divino por seus pecados. Essa coincidência não era acidental, sugeria uma conexão profunda entre o perdão espiritual e o perdão econômico. Como podemos pedir a Deus que nos perdoe nossas dívidas se não estamos dispostos a perdoar os devedores? Vamos agora olhar para alguns aspectos práticos do jubileu que raramente são discutidos. Como funcionava o processo de restituição das terras? Os registros genealógicos e territoriais em Israel eram meticulosamente mantidos. Cada tribo, cada clã, cada família sabia exatamente qual era a sua porção de terra original. Os levitas, que serviam como sacerdotes, tinham também a função de preservar esses registros. Quando chegava o jubileu, não havia confusão sobre quem era o dono original de cada parcela. O sistema era transparente e baseado numa tradição oral e escrita bem estabelecida. Isso nos mostra a importância de registros públicos confiáveis para qualquer sistema de justiça econômica. Um ponto interessante. O jubileu aplicava-se apenas às áreas rurais e terras agrícolas, não às casas nas cidades muradas. Segundo Levítico 25, 29 e 30, se alguém vendesse uma casa numa cidade murada, tinha apenas 1 ano para resgatá-la. Depois disso, a venda tornava-se permanente mesmo no jubileu. Essa distinção reconhecia a diferença entre propriedades para subsistência.
A terra, essencial para a sobrevivência da família, e propriedades urbanas, que tinham um caráter mais comercial. O jubileu também tinha implicações matrimoniais curiosas. As filhas que herdavam terras, na ausência de irmãos, eram orientadas a casar dentro de sua própria tribo, para que a terra não passasse de uma tribo para outra através do casamento. Isso garantia que a distribuição territorial entre as tribos permanecesse estável ao longo das gerações. Outra dimensão fascinante era o conceito de resgate, goel em hebraico. A qualquer momento antes do jubileu, um parente próximo podia resgatar a terra vendida por um familiar em dificuldades. Essa prática, chamada de redenção da terra, permitia que famílias recuperassem sua herança antes mesmo do jubileu, se tivessem meios para isso. A história de Ruth e Boaz, no Antigo Testamento, ilustra belamente este princípio do parente resgatador. Esta instituição do resgate aponta para um conceito teológico profundo que perpassa toda a Bíblia: a redenção. Assim como um parente próximo podia resgatar a terra ou libertar um familiar da escravidão, Deus se apresenta como o grande Goel, resgatador de Israel. Nos livros proféticos, especialmente em Isaías, Deus é frequentemente chamado de Redentor de Israel. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como aquele que veio pagar o preço do nosso resgate. O jubileu também nos ensina sobre a verdadeira natureza da propriedade na visão bíblica. Em Levítico 25:23, Deus declara: "A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo." Este versículo revoluciona a nossa compreensão de propriedade. Na perspectiva divina, nós não somos realmente donos da terra ou dos recursos. Somos mordomos temporários de algo que pertence ultimamente a Deus. Esta visão contrasta fortemente com nosso conceito moderno de propriedade privada absoluta. O jubileu lembra-nos que tudo o que possuímos é, em última análise, um empréstimo temporário que deve ser usado responsavelmente e compartilhado generosamente. É uma correção poderosa tanto para o capitalismo desenfreado quanto para o coletivismo forçado. Outra questão intrigante é por que o jubileu acontecia a cada 50 anos, e não em um intervalo mais curto ou mais longo. 50 anos corresponde aproximadamente a uma geração longa. Isso significava que a maioria das pessoas experimentaria um jubileu em sua vida adulta, mas provavelmente apenas um. Era tempo suficiente para que desigualdades significativas se desenvolvessem, mas não tanto a ponto de tornar a restituição impossível ou traumática. Historiadores observam que civilizações antigas da Mesopotâmia, como a Babilônia, ocasionalmente declaravam cancelamentos de dívidas semelhantes ao jubileu. O famoso Código de Hammurabi incluía provisões para o alívio de dívidas. No entanto, o sistema israelita era único em sua abrangência, regularidade e base teológica. Não dependia do capricho de um governante, mas estava codificado como lei divina a ser implementada regularmente. E assim chegamos ao final desta jornada fascinante pelo ano do jubileu. Como vimos, este não era apenas mais um ritual religioso, mas um sistema econômico, social e espiritual completo, projetado por Deus para manter o equilíbrio e a justiça em Israel. Seus princípios de liberdade, restituição, descanso e confiança em Deus continuam a desafiar e inspirar pessoas de fé até hoje. O jubileu nos lembra que, na economia de Deus, sempre há uma segunda chance. Sempre há esperança de um novo começo. Sempre há possibilidade de restauração. Não importa quão desesperadora seja a situação. Este é o coração do Evangelho, que através de Cristo, Deus oferece um jubileu espiritual permanente, cancelando nossas dívidas de pecado e restaurando nossa herança como filhos e filhas de Deus. Como seria nossa sociedade se aplicássemos ao menos alguns dos princípios do jubileu?
Como seria nossa relação com dinheiro, posses, trabalho e com a natureza? Como seria nossa comunidade de fé se vivêssemos com essa mentalidade de generosidade radical e confiança em Deus? São perguntas que vale a pena refletir. Se você ficou impressionado com esta revelação sobre o ano do jubileu, não deixe de se inscrever no canal Saga Divina. Aqui você descobre aspectos fascinantes da Bíblia que raramente são ensinados nas igrejas. Cada semana, mergulhamos em temas como este, revelando a profundidade e a sabedoria da Palavra de Deus de uma forma que transforma sua compreensão das Escrituras. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Na próxima semana, vamos explorar outro tema incrível: a aliança de Deus com Abraão e seu significado para o povo de Israel. Você vai descobrir detalhes surpreendentes que conectam diretamente com sua vida espiritual hoje. Deixe seu comentário abaixo compartilhando o que mais impressionou você sobre o ano do jubileu. Sua participação é muito importante para nós. Este é o canal Saga Divina, onde a palavra de Deus ganha vida e transforma sua compreensão da fé. Até o próximo vídeo!